Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um Time to Talk by LM, o seu canal do empreendedorismo. Hoje com um assunto muito relevante, muito importante para a gente conversar sobre criptomoedas, os desafios jurídicos, né, e oportunidades nesse tema tão importante. Eu trago para o nosso bate-papo o Dr. Felipe Malman. Prazer. Prazer. Obrigado pelo convite. É uma alegria e uma honra estar aqui no teu canal. Eu sei que tu é bem ativa nas redes sociais e produz muito conteúdo, muito conhecimento. E acho que o fomento do debate desse tipo de questão e também tantas outras que eu te acompanho lá é de suma importância. Ai, obrigada. Esse feedback é importante para nós, porque a gente acredita muito no conteúdo, né? Então, isso que é legal, né? De poder trazer pessoas interessantes e esclarecer para o nosso público. Obrigada mais uma vez. Então, já vamos começar, né, com o nosso bate-papo. Então, relacionando, né, as criptomoedas, né? Antes da gente entrar nesse assunto tão importante, que a gente vai depois conversar, porque como é um canal de empreendedorismo, né, a gente sempre fomenta isso. Qual é o tipo de negócio? O que a gente pode utilizar, né, dessa parte tecnológica para os nossos serviços, né? No caso teu do direito, como eu na parte, né, da consultoria empresarial, na área da perícia, né? Então eu queria que tu conversasse um pouquinho para o pessoal de casa, para quem ainda não conhece, o que é o blockchain? Perfeito, ótimo início. A gente tem que entender um pouquinho sobre esse tema, independente da área que cada um atua, o pessoal do direito, o pessoal da perícia também, tem que compreender. Então, esse tema ele vai permear todos os segmentos do direito, desde lá o direito de família, o direito tributário, vai permear todos os campos do direito. Então, um pouquinho a gente tem que saber, não pode partilhar de algumas ideias aí, senso comum, então alguns conceitos a gente tem que compreender e para quem quer atuar nessa área tem que estudar, é uma área muito instigante, eu sempre fomento a concorrência, eu acho que quanto mais colegas vierem trabalhar é melhor, porque a gente vai ensinar também o pessoal do poder público, do judiciário, isso é importante, todos têm que compreender esse tema que está cada vez mais inserido na sociedade, não é um tema novo, né, então a primeira blockchain ali, que é a do Bitcoin, ela é de 2008. Então isso já está há bastante tempo, cada vez tomando mais força. Primeira coisa que a gente tem que destacar é, a gente tende a pensar que é uma blockchain e são muitas blockchains. Então tem a blockchain do Bitcoin, tem a Ethereum, que é a do Ether, então tem várias blockchains. E qual que é o princípio básico? A blockchain ela é um livro-razão. Ela é um livro que ela vai fazer o registro ali de todas as transações que a gente efetua naquela rede descentralizada. Então eu não tenho um ente público ali intermediando entre as pessoas. O que eu tive vontade de fazer eu fiz, tu tinha vontade, tu recebeu e fechou. Não depende de uma administração daquela rede. Aquela rede ela se retroalimenta. E como é que isso funciona? Quem é que valida essas operações? Os mineradores, né? Então, os mineradores, lá quando estão fazendo a sua busca, quando estão fazendo seus cálculos computacionais, eles identificam lá em algum lugar do globo que eu transferi uma quantia X de criptos da minha carteira para a tua carteira, Cláudio. E aí, 6 mineradores ao redor do globo vão identificar, olha, a carteira A transferiu para a carteira B a quantidade de tantas criptomoedas. E carimba. E isso mais 5 mineradores. Esses mineradores, eles não se conhecem entre si, não me conhecem, não conhecem a Cláudia. A eles cabe fazer o cálculo matemático e identificar se aquele hash, aquele código único da carteira e da própria transação, se ele está correto, se ele bate, se ele é rígido. Se 6 mineradores derem o ok naquela transação, ela está concluída na blockchain, então ela vai aparecer para todos. Não vai aparecer meu nome, não vai aparecer o da Cláudia, vai aparecer o código único da minha carteira, o código único da carteira dela e a transação que foi feita. Então, que cripto que foi transacionada, que foi transferida naquele momento. O que torna esse o livro-razão mais acessível e mais público do mundo, né? E acho interessante já a gente começar falando um pouquinho sobre a segurança desse livro-razão, né? Porque antigamente
e o antigamente não é tão para trás, até bem pouco tempo atrás, a gente tinha muito receio das operações feitas pela internet ou pelo meio digital, né? E a blockchain, ela trabalha em blocos, então eu tenho um bloco com muitas transações lá dentro, fecha o bloco, passa para o próximo bloco. O bloco anterior, ele é encadeado com o bloco posterior, então aquilo vai se manter unido para sempre. E por que a gente diz em tecnologia que não é possível falsear a informação na blockchain? Porque são milhares de blocos minerados para trás. Eu preciso de um poder computacional muito grande para formar aquele bloco. Então, eu mando uma informação incorreta. Eu mandei uma cripto para a Cláudia e eu vou forjá-la na blockchain dizendo que eu mandei 10 criptos. E isso vai estar no último bloco de informação. Eu, para fechar um bloco, às vezes eu demoro semanas para fechar um bloco. Eu teria que mandar a informação incorreta no último bloco, voltar milhares de blocos para trás, reescrever todos os blocos iguais, como foram escritos por milhares de pessoas no planeta, aqueles blocos, concluir essa informação incorreta no último bloco antes que o próximo bloco fosse minerado e encadeado. Ou seja, isso é impossível considerando o poder computacional que temos hoje. Então, segurança nós temos. Há riscos? E depois a gente pode até conversar sobre isso. Mas a segurança nas transações temos. Até uma segurança superior ao que nós temos até hoje no papel em diversas áreas da vida aí. Mas acho que, resumidamente, para a gente poder se ater mais depois da parte jurídica, acho que é importante entender esse conceito de blockchain. Certo. Bom, antes de eu falar para ti relacionar as criptomoedas com a blockchain, já que a gente estava falando de segurança, né, tem muitos mitos sobre lavagem de dinheiro, né, toda essa parte que ocorre, esses crimes organizados, né, então eu queria que tu falasse para nós se isso realmente é mito, se tem como, né, acontecer isso. É muito boa a tua pergunta, Cláudia, e a gente tem que separar, claro. Há riscos de transações fraudulentas, não no sentido da fraude na transação, mas eu posso enganar alguém utilizando o Bitcoin, assim como eu posso enganar alguém usando cédulas de dinheiro. Isso não significa que o sistema monetário nacional não é seguro. O que me preocupa muito é de as pessoas relacionarem o Bitcoin, por exemplo, que é a cripto mais conhecida, mas criptos em geral, com, por exemplo, sistemas de pirâmide, que a gente chama de sistema Ponzi. Isso é que me preocupa, né? Porque alguns agentes mal intencionados utilizam da cripto para fazer um sistema de distribuição de lucros em que eu trago a Cláudia vai trazer mais uma pessoa e eu vou receber. Isso é claramente um sistema de pirâmide, né? Mas isso era utilizado antigamente com cheques, né? O pessoal chamava um monte de gente numa casa e um dava um cheque, o outro dava outro cheque, na outra semana ia receber uma quantia em cheque, e não é que o sistema de cheques era inseguro, era o que as pessoas faziam com aquilo. E isso é muito legal da gente colocar aqui pro teu público, para a gente nunca confundir, né? A segurança do sistema é muito boa e não volta. Ontem a gente estava falando com o professor Leandro, e ele dizia, é como pular de um avião, não tem volta. Alguns podem gostar, outros podem não gostar, o fato é que isso vai continuar. Então, a gente tem que tomar cuidado só para não fazer confusão. Indícios básicos e que são fáceis da gente identificar se há algo perigoso e fraudulento perto da gente. Normalmente, em tecnologia, a gente fala do phishing, né? O phishing é a técnica de ludibriar alguém unindo ferramentas computacionais, engenharia social, tal, para me fazer com que a vítima faça o que eu quero, ou me dê informações, ou me dê dinheiro. E normalmente qual é a ferramenta básica do phishing? Ou é o lisonjeio, eu deixo a pessoa lisonjeada, ou eu prometo uma oportunidade de ganho absurda. E hoje em dia não é muito difícil de tu navegando pela internet, tu identificar pseudo-empresas de investimento que dizem lá que tu vai ter uma rentabilidade, tu bota um valor X, vai ter uma rentabilidade de 3% ao dia.
Olha o absurdo, a gente sua para dar 1%, 1,5% ao mês, 3% ao dia. É só a gente pegar, eu não sou tão bom em cálculos quanto a Cláudia, mas é simples, é só pegar uma calculadora, 3% ao dia, se tu colocar R$5.000 e der 3% ao dia, ao longo de 8 meses tu vai ter R$1,5 milhão de reais. Imagina. Então, eu acho que não é crível. E aí a gente não precisa entender de Bitcoin para não cair. Claro. Só que o fato é que as pessoas tendem a acreditar, e isso é do ser humano, em receitas milagrosas. Não raro, em alguns momentos, eu já me peguei conversando com alguns clientes e dizendo, não vai por aí que é fria. Né? E eu acho que cabe a nós entender um pouquinho sobre isso e explicar, alertar, como eu sempre digo, espalhar a palavra. É importante a tecnologia, nós temos que usar ela, nós só temos que separar aí o joio do trigo, separar os mal intencionados das boas iniciativas que estão surgindo, que já surgiram. Também a gente pode falar um pouco sobre isso depois, mas basicamente é isso. Só não podemos espalhar que existe uma ligação direta entre criptos, entre blockchain e crimes. Isso não existe. Certo. Não, ótima tua explanação. Bom, então voltando, né, a relação então da criptomoeda com a blockchain. Com a blockchain. Então, a blockchain ela vai fazer o registro das criptos descobertas e das transações. Então, são essas duas ações, tá, numa blockchain tradicional que vão se destacar. Então, a primeira, eu vou ter um computador robusto com um programa instalado nele e esse programa ele vai ficar fazendo milhares de cálculos lá até que eu encontre uma cripto. O Bitcoin eu já não consigo fazer isso mais num computador doméstico, mas outras criptos eu conseguiria. E enquanto eu estou lá procurando a minha cripto favorita, eu estou lá minerando, gastando o poder computacional, em alguns momentos naqueles cálculos eu vou encontrar o cálculo que é a autenticação da minha transação contigo. E aí eu agi como um autenticador, mas eu não sei quem é que fez aquela transação. Eu só sei, de novo, que saiu da carteira A, foi para B, qual foi o volume que foi transacionado. E aí mais 5 pessoas dentro dessa blockchain, com os computadores ligados, acham o mesmo cálculo, validam, e aí depois dessas validações é que a operação é concluída na blockchain e ela fica pública para todo mundo. Não vão saber que sou eu, não vão saber que é a Cláudia, mas vão saber que é um número X lá da carteira. A carteira A transferiu para B. Isso fica público, tá? E os dados ali são anonimizados. Então, quando eu faço essa verificação, eu ganho uma pequena porcentagem, um FII dessa transação. E é assim que eu remunero o minerador que está lá com a máquina ligada, com a luz ligada, então esse custo. Então, essas pessoas distribuídas no planeta, com os computadores ligados ou com fazendas de mineração ligada, aí não importa se é pessoa física ou se é um grupo, é um conglomerado fazendo isso, não importa. A blockchain, para a blockchain é todo mundo igual. São computadores fazendo cálculos, é bem simples. Então, basicamente isso. Então, quando eu vou minerando, eu vou descobrindo novas moedas. No caso do Bitcoin, lá que ele começou era muito fácil, tu conseguiria minerar com um notebook, com qualquer computador, só que cada vez que eu encontro uma moeda, a próxima vai ser um pouco mais difícil. A dificuldade do cálculo aumenta, logo a minha capacidade de processamento, eu perco capacidade de processamento ao longo do desenvolvimento dessa rede. Então, por isso que hoje a gente tem uma crise no mercado, por exemplo, de GPUs, que são as placas gráficas. O pessoal que trabalha com placa gráfica, agência de publicidade, edição de vídeo, tem um pouquinho de dificuldade, esses ativos estão mais caros. Porque a tecnologia ficou mais cara? Não, porque esse monte de mineradores aí compra essas placas, o que antigamente a gente processava com o computador, agora eu preciso dessa placa dedicada para ficar fazendo esse cálculo, e essa placa ela vai ficar obsoleta muito rápido. Então tu compra uma placa dessas que é capaz hoje de minerar uma cripto, e daqui a um ano e meio, ela já não consegue mais, ela vai perdendo rendimento, ela vai minerando cada vez menos, e não é que ela está ficando mais fraca, é que a rede está exigindo mais poder computacional. E como tu mesmo comentasse, é uma tecnologia grandiosa, toda tecnologia grandiosa envolve muito valor que tu tem que realmente investir. Então, como é que as pessoas físicas elas conseguem adentrar nesse mercado, já que, claro, como tu falasse, né, pode ser
conglomerado de pessoas físicas, né? Então, pessoas se juntam, investidores, enfim, mas esses investidores, provavelmente, por serem 10, 20, 30, enfim, de repente tem uma condição financeira melhor, né? Mas como uma pessoa física, não vou dizer assim sem condições, né? Mas vamos supor, uma classe média normal, né? Como é que ela entraria nesse negócio, né? Que a gente sabe que tem, né? Fiz umas anotaçõezinhas de compra, venda, guarda, né? Como é que seria, sabe? Uhum. Ótima, perfeita sua pergunta. A minha leitura desse mercado é que é como um outro negócio, é como qualquer outro negócio. Eu tenho que ver, a gente sempre toma cuidado quando, particularmente, quando eu uso atrelado a palavra investimento, porque daí tem mais outras discussões, principalmente na academia, quanto a isso, inclusive lastro financeiro e tal. Mas o que eu vejo, como é que eu vou te dar um exemplo? Eu sou um consumidor de carne, eu adoro carne, eu aprecio carne, mas eu não vou abrir uma fazenda para mim. Sim. Porque ali eu estou visando o lucro, ou enfim, eu vou precisar aprender, comprar insumos, comprar equipamento, comprar terra, para daí eu poder colher frutos dali. O que eu vejo no mercado da pessoa física ela não vai minerar. Pode, algumas moedas ela pode, que são moedas menos desenvolvidas, mais novas, mais jovens, ela pode minerar. Mas tu vai ter que estudar um pouquinho para conseguir fazer isso. Então o relacionamento que eu vejo é mesmo das pessoas tentando investir na cripto, ou guardar dinheiro em cripto, seja por razões de ideias, seja porque entende que aquela cripto vai valorizar e vai lucrar com isso no futuro. E aí eu vejo dois perfis. O perfil do investidor tradicional e o perfil do trader, que é aquela pessoa que vai tentar comprar na baixa, vender na alta e ficar com a diferença, então tá ali o seu lucro, só que o trader ele vai ter que se envolver demais, né? Tem gente que passa o dia inteiro na frente de um computador, comprando e vendendo. Tem pessoas, por exemplo, em vez de fazer uma conta numa corretora, faz a arbitragem, que a gente chama, que eu faço conta em 10 corretoras, algumas no Brasil, outras fora, e eu compro uma quantia X, eu tenho 5 bitcoins em cada uma. E a cotação entre corretoras ela é diferente. Tem a corretora A que vai pagar um valor, tem a corretora B que vai pagar outro valor. Então eu posso pegar aquela corretora que está pagando um pouco mais, vendo, deixo nas demais, faço uma retransferência depois. Então assim, opções 1000 para quem quer trabalhar, ganhar dinheiro diretamente com cripto. Um videogame de gente grande, isso, só que aí, sendo brinquedo remunerado. de gente grande. E já para o pessoal que trabalha, que tem outras funções e tal, mas que quer usar aquilo como uma questão de diversificação de investimento, tu pode setar um valor ali para botar o pé na água, um valor pequeno, e para quem já está colocando dinheiro dentro de cripto, seta um percentual da carteira, né? Então, do 100% que tu investe, bota 1%, 3%. Eu costumo botar até 5%, e aquilo muda, porque ou a carteira de ações lá da Bolsa de Valores vai valorizar, e aquele percentual vai diminuir frente ao outro, mas aí cada um tem que decidir qual é que é o seu apetite pelo risco. E a partir daí, qual que é a ideia? Quero mexer com criptomoedas. É tirar da cabeça que vai duplicar, triplicar o dinheiro. Não vai, né? É possível? É possível. Mas a mesma possibilidade que tu tem de dobrar o teu dinheiro, tu tem de perder mais da metade do teu dinheiro, né? Então, tem que tomar cuidado. O que eu vejo, assim, o pessoa física, mas mais voltado à tecnologia? Eu particularmente, eu gosto muito do Ether. Depois a gente pode conversar. O Ether ele é utilizado em operações de smart contracts. E eu entendo que isso só vai aumentar ao longo do tempo. Eu vou ter cada vez mais operações de smart contracts. Então, se as pessoas estão usando essa moeda, ela tende a se valorizar. Então, porque eu penso isso, eu compro um pouco mais de Ether frente a qualquer uma outra. Mas isso é uma opinião pessoal, tá? Hipotética. Tá? Então, eu vejo esses dois perfis de investidores. E aí, que a gente tem que começar a ficar atento enquanto profissional, né, para essa área. Como é que funciona essa relação exatamente? A pessoa física ela vai procurar uma corretora, uma exchange, que a gente chama, né, ela não é regulada, ela não tem fundo garantidor de crédito, lá a segurança que tem a corretora tradicional,
e lá eu vou fazer um Pix de R$1.000 para a corretora, ela vai descontar as taxas, eu vou ter um saldo lá dentro que eu vou poder escolher no mix de criptomoedas quantas criptos ou quantas frações de criptos eu conseguir comprar com aquele valor. Escolho, adquiro. Infelizmente, o que a maioria das pessoas faz é bota o dinheiro dentro da corretora, compra a cripto e deixa lá dentro da corretora. Isso é um erro, é um problema. Porque se acontecer qualquer problema com a corretora quebrar, for invadida, eu perco todo o meu dinheiro. Então o correto, eu uso o intermediário para adquirir a cripto e depois eu jogo para uma carteira fria. O que é a carteira fria? Tem sites ali na internet que tu consegue gerar a tua carteira. Tu gera a carteira, ela é um hash, ela é um código público e um código privado. O privado tu vai usar para fazer a transferência. E o público eu vou mandar para a Cláudia, lá Cláudia me faz uma transferência, ela vai fazer a transferência para mim. E eu tenho que guardar esse código a 7 chaves. Tem gente que não chega perto com o celular do seu código, porque entende que os celulares estão sempre gravando e se aquele código vazar, tem acesso a todo o teu saldo na carteira. A vantagem da carteira fria, ela é um número num papel. É um número grande, com mais de 40 caracteres. Se eu perder aquele papel, ou se eu esquecer aquele papel, não tem ninguém no mundo que vai me dar acesso novamente ao meu dinheiro. Eu perdi aquele dinheiro. Então a responsabilidade de guarda é minha. E não tem para quem reclamar, porque a rede é descentralizada. Eu não tenho um gestor, eu não tenho um banco central. Então o que é legal também exige um pouco mais de responsabilidade da minha parte com o meu patrimônio. Então tem pessoas que dizem, olha, eu vou deixar na corretora. Porque na pior das hipóteses, se acontecer algo, eu perdi minha senha, eu entro em contato com a corretora, ela vai me pedir meu CPF, vai pedir para mim gravar um vídeo dizendo que eu sou eu, vai identificar o titular e vai dizer, toma a tua senha de novo, tu tem aqui o teu crédito em cripto. Sim. Então são as duas facetas. Mas o mais seguro é a guarda em carteira fria, que é compra na corretora, tu vai ter um número, uma carteira também na corretora, tu compra, joga para tua carteira da corretora, terminou a transação, tu passa para tua carteira fria, todo mundo homologa na blockchain, não está mais na corretora, está contigo. E isso é a mágica do negócio, né? Porque se a gente for pensar, eu posso ir para qualquer lugar do mundo sem dinheiro e com dinheiro ao mesmo tempo. Sim. Eu preciso só ter um número na cabeça. Então, isso causa problemas também, claro. Inclusive de evasão de divisas, enfim. Aí que começa a abrir o leque para nós. Como é que a gente pode atuar nesse tipo de segmento? E eu sempre presto atenção no segmento pessoa física, porque é ali que está o volume dos problemas. E aí o colega pode se concentrar em atender mais empresa, ou pode se concentrar em atender mais o problema de pessoas físicas, mas o céu é o limite. O advogado, por exemplo, hoje, né, quiser um pouco sair desse foco do universo trabalhista, tributário, previdenciário, civil, enfim, o seu contencioso, né? Uhum. E querer se especializar só nessa parte, né, das criptomoedas, de toda essa parte da inovação. Realmente tem um campo bom de atuação, como cobrar também, né? Se vai ser só para empresas, também tem esse campo para as pessoas físicas. Legal, ótima a tua pergunta. São muitas perguntas. São muitas perguntas. Mas é muito boa. O que eu digo? Primeira coisa, quando a gente começou a falar pouco tempo atrás também sobre direito digital, todo mundo queria trabalhar com direito digital. Agora, está mais em voga a questão de startups, todo mundo quer trabalhar com startups. Para mim, o colega tem que trabalhar na área que se sente bem. Primeiro lugar, primeira coisa. E tecnologia, quando tu vai aliar, a gente não trabalha com tecnologia. O advogado trabalha com lei, com ensino, com conhecimento. E para ir para a área de tecnologia, tu tem que ter uma familiaridade. Eu costumo dizer que a TI, para mim, a tecnologia, para mim, é um hobby. E eu consegui trazer ela para o direito e estou muito bem, estou muito contente com ela. Eu acho que é muito difícil do colega dizer, olha, eu vou trabalhar com cripto, ou enfim, porque é a onda do momento. Sempre tem ondas do momento. Há pouco, não que tenha passado, as coisas estão chegando e ficando, mas há pouco a formação do momento era o ambiental, né? Só que isso chega, se estabelece e mais coisas novas vão chegando. Não que a anterior perca a importância. Então, primeira coisa, tu tem que ter certeza do que tu quer fazer.
né? Agora, se tem ou não tem mercado? Tem muito mercado, porque o mercado jurídico como um todo, não só da advocacia, também do judiciário, magistrados, servidores, está todo mundo ainda muito cru para esse tipo de conhecimento. A pandemia até nos ajudou, em certo ponto, em acelerar o interesse pelo digital, mas há um longo percurso. Então, quem topar pegar ali a foice e abrir o mato, com certeza vai colher frutos. E aí tu tem uma infinidade de problemas. Vamos nos concentrar na pessoa física. Tem a área do penal, como tu bem falasse, mas o cível é muito vasto. Por exemplo, na minha relação com a corretora, eu posso ser uma das pessoas que compõem o grupo de maioria, que deixam o seu dinheiro na corretora, e não é pouco. A gente deixa 80, 100, 200, 500 mil reais depositado numa corretora. Tu tem que ter uma confiança muito grande para largar numa empresa que ela não é regulada. Entendi. Então, tu tem que escolher com sabedoria. Vai para uma corretora, pega a maior do Brasil. Não vai pegar uma corretora no Brasil, então pega a maior do mundo. Veja se já aconteceu alguns ataques ou não. Se aconteceu algum ataque, se ela já perdeu o cripto, o que ela fez? Ela conseguiu pagar todos os seus clientes? E aí eu entro nos principais problemas das corretoras. Eu posso ter um agente, um funcionário da corretora mal intencionado, que fragiliza o acesso, e aí eu ajudo alguém a ter acesso ao meu pool de criptos, e essa pessoa, sei lá, a corretora tinha que ter 1 bilhão em cripto, e num belo dia vem e tem 500 mil. Isso é um problema. E aí o advogado vai ter que ajudar o cliente a correr atrás do patrimônio que estava lá dentro. Fraudes muito comuns, fraude na autenticação, que é o que eu estava explicando há pouco. Então, alguém que não eu liga na corretora e diz, sou o Felipe Pereira Malman aqui, perdi minha senha, me gera outra senha. E aí, com essa série de vazamentos de dados que nós temos tido aí no país, em que a maioria dos brasileiros foi afetado, ninguém troca senhas, eu tenho senha, eu tenho data de nascimento, tenho CPF, eu tenho o nome da mãe, e a corretora manda para esse terceiro, que não eu, e ele toma posse do meu patrimônio. O advogado vai ter que processar a corretora e correr atrás desse valor perdido. Nós temos também o que é muito comum em algumas corretoras menos conhecidas, pequenas, com menos lastro, bloqueios inesperados. Então, tu não precisa nem ser trader, tu é uma investidora e tu quer pegar de volta teus 500 mil reais que estavam lá, tu vai fazer uma operação hoje comigo, tu vai transferir para mim. E tu chegou na corretora e disse, olha, tu consegue ver o teu saldo, mas está bloqueado, dá um erro e tu não consegue transferir. Isso pode ser parte de uma medida de contenção. Então a corretora viu que era para ter 1 bilhão, tem 500 bi, tranca tudo até eu entender o que está acontecendo para depois voltar às transações e liberar para o pessoal mexer no seu patrimônio. E isso acontece com uma frequência maior do que deveria. E se em vez de ter 1 bilhão e foi para 500 bi, foi para zero? O que a corretora vai fazer com todo mundo que tem que pagar? Então isso é um problema. Eu vou ter que caracterizar grupo econômico, vou ter que correr atrás dos sócios, se são desse país ou não são. Então, direito internacional, o direito civil tem uma série de possíveis problemas. E, de novo, tem mercado, porque hoje em dia, não é nem que os colegas não sabem, essa área é muito nova. Os mais jovens estão tentando chegar. Eu vejo que alguns jovens estão procurando essa área muito mais pelo hype do que pela familiaridade, e eu acho que isso é fundamental. Porque se tu deixar, a gente vai conversar 4, 5 horas aqui sobre isso hoje. Eu vou embora, porque eu gosto do tema. Claro. Eu preciso fazer porque eu vou lá falar com a Cláudia, ou porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu adoro o tema. Então, isso que eu acho que é o legal, tá? E aí, convido todo mundo para vir para esse lado e para vir para esse mercado, mas respeitem as suas preferências pessoais. Isso aí é que é o resultado do sucesso, na minha opinião. O pessoal quer muito surfar no momento, né? E aí tu não tem, na verdade, profundidade no que tu tá falando e o que tu sabe, né? E exatamente. E dá toda problemática, né? Então, quando tu senta com um cliente, com uma corretora, por exemplo, tu tem que entender tudo de transação. Tá, mas eu sou advogado. Ok, mas se tu não conhece como é que a banda toca, como que a coisa acontece, como é que tu vai trazer a melhor solução jurídica?
Então eu digo, nos meus clientes lá de tecnologia, eu tenho muito provedor de internet e tal, quando o cliente me convida para conhecer o data center, eu abro um sorriso de orelha a orelha, né? Porque eu gosto de conhecer aquilo, eu gosto de entender como é que funciona tal, questão de proteção de dados, como é que o pessoal... Mas tu tem que ter um amor por aquele flanco que tu vai atuar. É o que eu acredito genuinamente. Então, eu sou do direito de família. Vai estudar cripto. Porque está acontecendo muitas vezes do casal se separar e um dos membros do casal está comprando cripto lá e o dinheiro está indo embora, tu não vai... Não investe. Ele está esvaziando o patrimônio. Sim. E aí como é que tu vai achar parte do patrimônio que era para estar ali na hora da partilha e não está mais? Entendi. Ou tu vai ter que chamar um colega que entenda, ou uma perita que entenda, mas tu vai ter que ter contato com essa área do conhecimento. Nem que seja superficialmente. Entendi, porque a cripto, na verdade, ele tá tirando devagarinho para quando for lá fazer a partilha, aquilo não tá aparecendo. Não tem mais. Entendi. E tu não acha nunca mais. Se não tiver numa corretora, tiver numa carteira fria, não encontra mais. Claro. Eu tinha pensado não na carteira fria, tá na certo. Carteira fria, claro, tu não encontra mais. Claro. Agora, se tiver na corretora, tá ali, né? A corretora, ela vai ter acesso, por exemplo, eu tenho a minha conta ali na corretora, eu transferi para a carteira B, que é a minha carteira fria. Da carteira fria, se eu começar a escalonar e passar para outras carteiras, não encontra mais. Mas agora tu me deu uma outra ideia. Olha só, uma pergunta, agora fiquei curiosa. Por exemplo, tá? Nem vamos falar de casal, né? Já que tu já deu o exemplo, vamos falar assim de uma empresa, tá? Que ela ocorreu uma cisão. Tá? Só que um dos sócios, ele tá fazendo exatamente isso. Ele tá colocando as suas criptos numa carteira fria. Mas os outros sócios desavisados, né? O que acontece? A gente sabe, né, que a empresa às vezes não é toda redondinha, né? Tem um sócio que é muito analítico sobre as suas contas, com contador financeiro, ele é todo redondinho, mas tem outros que é mais de ficar captação de cliente, não tá muito envolvido. Então é muito fácil mesmo de ter essa problemática do sócio aprontar para os outros, né? Pelo que você está me falando. Pode. Vai depender da índole e da intenção do agente sempre. Sim. Não que eu não possa fazer isso com dinheiro, né? Porque daqui a pouco a empresa recebe uma quantia X em dinheiro. A pessoa, se carregar aquela quantia em espécie, também não acha mais. Então é a mesma coisa. Mas com a cripto fica mais fácil. Com a cripto fica mais fácil de rastrear. Sim, mas se for na carteira fria... Também, eu ainda vou ter mais oportunidades, se ela parar em 1 ou 2 degraus depois, eu ainda vou ter mais possibilidade do que o dinheiro que saiu fisicamente da empresa. Saiu dali, não encontro mais. Claro, vai ter toda a investigação e tal, mas tudo que é feito no digital deixa muito mais rastro do que o que é feito no mundo físico. Deixa um log, deixa um IP, deixa um MAC address que a gente vai rastrear. Então, sempre vai ser mais seguro do que toma essa caneta para ti, leva embora, sempre vai ser mais seguro. Entendi. Então aqui a gente também tem um grande campo para perícia na área de informática. Demais. E esse profissional a gente usa muito. Há pouco tempo atrás eu estava atrás de um profissional que recuperasse HD, mas recuperar HD não é fácil, não é fácil, é uma atividade complexa. Mas o caso que a gente tinha era gravação de câmera de segurança. E aí o que acontece? A câmera de segurança ela grava por uma semana e depois regrava de novo. E regrava de novo. E ele parou na segunda semana, então já havia regravado. Então eu precisava de um perito que achasse na camada, que ele acabasse com a camada que deletou aquela filmagem para acessar a próxima camada. Então o perito, o forense principalmente, indo para a área de tecnologia, é oceano azul, assim, é nadar de braçada. Que legal, bacana, então tem um bom campo aí. Sabe que um pouco no passado, né, esse perito na área de informática, ele surgiu na Justiça do Trabalho para essa parte do cartão de ponto, né, quando, né, começaram a fazer as maquininhas, né, realmente, tem como manipular dados? Não tem, enfim, começou devagarinho ali. Aí depois foi adentrando para o cível, né, com os crimes de informática, enfim, mas agora realmente tem esse boom aí que... Tá em toda parte. Tá em toda parte. E essa parte do perito contábil, né, consultoria empresarial, tu tem alguma visão também para esse profissional referente a essa parte de cripto?
de repente numa parceria com o jurídico? Tu acha que tu visualiza algo? Visualizo. Por exemplo, nas fraudes nas corretoras, né? O que acontece normalmente, né? Se alguém ganhou acesso à conta lá, ou se foi da outra ponta, foi um terceiro que entrou na minha conta e fragilizou lá o meu saldo, por exemplo. O que a gente vai pedir? Exibição de documentos para a corretora para que comprove quanto que eu tinha e quais foram as minhas operações. Se for uma pessoa, por exemplo, que fazia trade, ela faz 100, 200 operações num dia. E aí eu vou precisar de alguém que faça esse somatório depois para mim cobrar, porque normalmente o que acontece? Eu tenho um cash de 200 mil reais na corretora e é com esse cash que eu vou fazer as minhas operações de trade. E aí a corretora foi lá e congelou, disse, olha, tem uma inconsistência na tua conta, congela. Ela não pergunta, congela. E às vezes tu não consegue antecipação de tutela e tu leva 1 ano e meio com aquele teu dinheiro bloqueado. Aí surge uma celeuma ao final, né? A corretora vai te devolver. Mas ela vai te devolver o dinheiro ou ela vai te devolver a cripto? Normalmente eu quero a cripto, né? Porque o Bitcoin valia 30 mil dólares, agora tá valendo 50 mil dólares. Então eu quero a cripto, que ficou no poder da corretora esse tempo todo. Mas aí eu vou precisar do perito para dizer o que era meu dinheiro, o que não era, o que saiu, o que não saiu, quanto valorizou. Isso de inúmeros exemplos. Né? Se ele consegue compreender um pouco mais como funciona a blockchain, isso é legal do pessoal que trabalha com perícia, vai lá, dá uma olhada nas transações, é um monte de número gigante que é difícil de entender no primeiro momento, mas depois tu começa a se habituar e é bem legal de entender o mecanismo de transparência que a blockchain dá. É muito bacana. Interessante, bacana. Bom, eu vou te agradecer mais uma vez, porque tem muito assunto para a gente conversar, mas infelizmente, né, a gente não pode ficar 5 horas aqui conversando, né? E deixa eu só te dar um presentinho aqui. Eu sei que tu é da área tecnológica do direito, mas a pessoa sempre mexe comigo, mas como assim uma agenda física? Todo mundo usa o Google, né? Não. Mas assim é pra tu não esquecer da gente. A gente precisa de papel, sim. Isso, uma canequinha pra tu tomar teu cafezinho. Muito obrigado. Eu vou abrir. Isso eu sei que tu vai utilizar. Sou viciado em café, vou utilizar. Muito obrigado. Legal. Adorei. Obrigado. Então eu te agradeço mais uma vez. E vão surgir outras oportunidades, outros convites, com certeza, para a gente fazer umas parcerias aqui na LM. Tô sempre a postos. Porque é muito bacana esse assunto para a gente aprofundar em outras oportunidades. Gostaram do conteúdo? Então curtam o nosso canal, se inscrevam e até mais um Time to Talk by LM, seu canal do empreendedorismo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até a próxima.